Volto para o terceiro e último bloco de hoje do nosso Papo News. Esse bloco vai ser um pouco mais rápido, mas é porque esse assunto também está passando com uma rapidez tão grande, essa história de politização, isso está dando nó na minha cabeça. Eu tenho um amigo chamado Zé de Nana que diz assim, se segura seu Léo, porque isso ainda vai lhe deixar doido. Eu estou achando que o Zé de Nana está certo. Professor, eu já fiz aí um preâmbulo a respeito dessa história e eu gostaria que você falasse a respeito. O judiciário, o legislativo e o executivo foram contaminados com a Operação Lava Jato. O judiciário arranhado minimamente em algumas togas ficaram paradas ali assim, mas já retiraram. A gente corre o risco de ter isso também contaminando o judiciário? Eu acho que o risco existe. Eu entendo que o risco existe. Existe um pressuposto em política, aí política não política partidária, mas não politicagem. Não politicagem, que diz o seguinte, não há vácuo de poder. A judicialização eu entendo que ela é a decorrência da ausência de poder, o vácuo que se criou. No momento em que o legislativo e o executivo deixaram de cumprir um papel que lhes era obrigatório, Uhum. Evidentemente que esse vácuo se abriu. Então, as pessoas vão ocupar esse vácuo. O judiciário é formado por pessoas. Abstencionismo. Isso é verdade, né? A gente diz em administração presenteísmo, que é o caso do Poder Legislativo em particular. Eu tenho um monte de deputados que não fazem absolutamente nada, não se ocupam daquilo que deviam se ocupar, que é a formulação de leis, formulação de regras pelas quais a sociedade deve se pautar. Então, como não há regra, na vacância da regra, na ausência da regra, o judiciário vai lá e toma providência. Isto é um decurso natural, até mesmo do exercício da magistratura, que não pode deixar simplesmente aquele que vai à busca da prestação jurisdicional em vazio. Você pergunta, mas eu não tenho resposta. Eu sinto muito, ninguém fez nada. Eu tenho que fazer. Ou determinar que se faça. E determinar que você seja feito. Por exemplo, vamos supor, o governador do estado, como exemplo, o governador tem que nomear determinada autoridade no Ministério Público, o chefe do poder do Ministério Público, é nomeado pelo governador. Se ele não o faz no prazo legal, o judiciário vai lá e faz. Obriga a fazer, não faz, eu faço. Porque eu tenho que deixar o poder, eu tenho que deixar o Ministério Público, eu não posso deixar ele acéfalo. Vimos isso quase que acontecer com a saída do Joaquim Barbosa, o Joaquinzão, no STF. Não estamos falando de Câmara de Vereador da cidadezinha pequena, não, né? Estamos falando, e é porque o judiciário, na verdade, ele não pode se furtar de apreciar as coisas que lhe são submetidas. Ele, às vezes, a maior parte das vezes, ele age provocado. Ele foi provocado, seja pela sociedade em si mesma, seja pelo Ministério Público, seja por qualquer coisa, pela observação direta da realidade social. O Poder Judiciário tem que tomar alguma providência. Ele é, na verdade, o último bastião, a última guarda da legalidade. E quando a sociedade perde o executivo e o legislativo, ela ainda pode se manter. Mas se ela perde o judiciário, se ela perde a capacidade de judicar, a capacidade de avaliar, de controlar o exercício do Estado em sua última instância, aí ela se desagrega como sociedade. Você acaba de me responder aquilo que eu lhe perguntei, porque na verdade a gente está falando aqui um pouco mais, mas você está me dizendo o seguinte, que se por acaso esse último bastião for contaminado pela corrupção, como já o foram, o executivo e o legislativo, a sociedade não se sustenta. Ela não se sustenta. O tecido social, se esgarça tanto. Ele abre tanto que ele rompe. E a ruptura de um tecido social implica em situações de extrema gravidade. Não vamos falar nisso, porque isso me leva novamente para os anos 60 e a minha paranoia tende a voltar. Não, mas essa paranoia sua, me perdoe, eu não acho que ela é paranoia. Na verdade, isso é Constituição. A própria Constituição estabelece que nas situações em que haja esgarçamento do tecido social, as Forças Armadas têm obrigação legal. Aí não é revolução, não. Isso é um cuidado que nós todos temos que ter, é consciência. Não é revolução. Fala-se muito nisso, mas eu acho que é absolutamente conversa de comadre, né? Eu acho. Eu acho que está longe, eu acho que não vai acontecer. Acho que a sociedade brasileira tem substância, tem robustez suficiente para não precisar retornar um tempo tão lastimável. Mas é bom que a gente saiba como é que é. Saiba. Eu queria falar a respeito de uma outra coisa. Falamos aqui a respeito do judiciário e eu vou falar a respeito de representatividade. A gente sabe que no mundo inteiro dá para perceber isso.
A Inglaterra acaba de sair de algo que tinha entrado ontem, praticamente, que é a União Europeia. 10 anos, eu acho. Isso. E quem decide isso é um plebiscito e não aquele acordo que normalmente seria feito ali no Congresso de Londres. Sim. Há uma espécie de crise de representatividade que você percebe no Brasil quando a gente tem Renan, Maranhão, Cunha, enfim, Ética Terva. E existe também isso aqui dentro de uma Câmara de Vereadores como Porto Velho, completamente omissa aquilo que está ocorrendo dentro da cidade. Eu digo completamente porque a gente não vê o trabalho, ainda que existam pessoas e vereadores que queiram fazer, mas a gente percebe, a gente vê que não há nada que tenha sido feito para resolver o problema da população. Para onde nós vamos? Covarde, Dominus. Covarde, Dominus. O que acontece é o seguinte, a missão do vereador ela é mal compreendida, às vezes, até pelo próprio parlamentar. Não é culpa dele, é algo que nasce da nossa sociedade, da nossa cultura, como nós nos portamos até agora. A palavra vereador deveria explicar em si mesmo o que significa. Ela vem de um verbo, que é o verbo verear, que significa andar pelas veredas. O vereador, isso nasce no Império Romano, isso não é da agora, não. No Império Romano já existia o vereador, já existia o chamado edil. O nome edil, então editalício. Edil vem exatamente disso, da construção da cidade, do município, que é uma construção romana. Ela não tem nada a ver, município agora não, ela é romana. E o vereador é uma espécie de fiscal das coisas, que poderia verear, ou seja, andar pelas veredas, buscar caminhos e atalhos. Não seria impedido de... Né? Não seria impedido, porque a função dele é justamente essa, é a de levar, em nome do povo que o elegeu, os reclamos daquela comunidade. Não do bairro, como nós vemos hoje em dia só, mas da comunidade como um todo. Esse é o papel do vereador. Agora o vereador coloca nome de rua. Você bota um projeto entendeu? Uma sugestão, porque na verdade quem governa o município é o prefeito. Prefectus. O prefeito é que faz isso. E o vereador orienta, fiscaliza, reclama, diz, olha, há uma necessidade X. Então o povo fica esperando coisas do vereador que acho que nem ele sabe que ele não vai fazer. Ele não pode prometer que ele vai asfaltar a rua tal, porque ele não tem esse poder na forma da lei. Não pode criar nenhuma despesa, ele não pode criar nenhuma despesa, só quem pode criar despesa é o executivo. Ah, mas o que acontece? Ele diz, não, pode deixar que eu vou asfaltar a sua rua. Não vai, porque ele não pode fazer isso. Crise de representatividade, ela existe ou é uma invenção da minha cabeça ou uma observação mal feita? Nenhuma coisa, não é invenção da sua cabeça, não é nada disso. Eu às vezes fico achando que eu sou aquele cara que fica procurando chifre em cabeça de cavalo. Eu já descobri um unicórnio uma vez, faz muitos anos, mas vamos lá. Eu tenho certeza. Mas isso é uma outra história que a gente conta fora do ar. Agora, bom, o que acontece é o seguinte, o que é representar? A própria Constituição brasileira ela diz exatamente como é que o poder é exercido. O poder, de verdade, é exercido pelo povo. Ele é exercido pelos representantes. Ele é do povo. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido através dos seus representantes. Então, a ideia de representar significa eu concordo que aquela pessoa reúne condições tais que os pensamentos dela se assemelham aos meus. Portanto, eu dou a ele o voto, ou seja, creio, votare, eu acredito, eu prometo, eu dou um mandato para o cara, procuração em branco, porque aquela pessoa disse para mim que os ideais que ela defende são assemelhados aos meus. Então, a representatividade nasceria, olha bem, eu estou colocando o futuro do pretérito, nasceria desta relação. Mas como eu tenho um problema de natureza cultural, e vem no Brasil já de muito tempo em que o Estado é o paizão, portanto o Estado cuida de mim, e o Estado não devia cuidar das pessoas assim. As pessoas é que estabelecem o Estado sobre si, mas elas são as donas da vontade. O Estado deveria trabalhar para os indivíduos, e não ao contrário. No Brasil o que acontece é que os indivíduos trabalham para o Estado. O Estado é senhor de tudo e, portanto, cuida de tudo. E isto acaba afetando ao longo do tempo, de maneira muito dispersa, a representação. Eu fico esperando que o Estado faça por mim, portanto eu não quero saber quem vai votar, interessa que faça para mim. Quer dizer, a minha ligação com o meu representante é muito baixa.
ela só acontece no dia da eleição. Ela não acontece no dia a dia, diferentemente dos Estados Unidos, que você vai lá na casa do deputado. Por que você não fez isso aqui que eu falei para você fazer? Por que nós ligamos para você e você não foi fazer isso? O representante representa e é obrigado a fazer o que os seus eleitores entendem que ele assumiu como obrigação. Professor Peixoto, a gente está chegando ao final. Esse é um assunto. Isso aqui a gente vai embora. A primeira coisa que eu faço questão sempre de falar é o seguinte: eu não teria por que trabalhar em televisão ou trabalhar num órgão de comunicação que, no final das contas, no frigir dos ovos, ele pertence ao Estado e a gente tem apenas aqui a concessão. Eu não teria razão de estar aqui se eu não pudesse falar a respeito dessas coisas, se eu não pudesse levar um pouco mais de conhecimento. Não valeria a pena, não vale a pena fazer televisão que não seja por isso. Então, eu quero lhe agradecer assim, profundamente, porque é o seguinte, e a gente deveria repetir mais vezes. Eu falei que esse programa deveria ser, eu acho que ele tem que ser feito toda semana, pelo menos uma vez na semana, de falar a respeito dessas coisas. E eu queria que você encerrasse o programa falando a respeito de como é que o povo deve olhar tudo isso que a gente está falando aqui. Que cuidados eu posso tomar, porque eu sei que tem, por exemplo, as ligações de partidos que, na verdade, criam um partido novo, que não é nada daquilo que eu penso, não tem nada a ver com a minha ideologia, a minha bandeira, nem nada, e que acaba ganhando a eleição. Que cuidados eu posso tomar? Nós estamos em ano eleitoral. Pode ficar aí, você tem um minuto para falar sobre isso aí, com vontade. É sua praia. É vontade. Eu acho que a minha recomendação, e a recomendação é de um amigo para todos os amigos que estão eventualmente assistindo esse programa. O Estado é nosso. O governo é nosso. Trabalha para nós. Deve estar a nosso serviço. Quando ele não cumprir, anote. Anote. Você não cumpriu. Você não é autoridade. Eu não constituo autoridade sobre mim quando você não faz aquilo que você me prometeu. Nós temos que olhar o político como alguém que deve ser coerente acima de tudo. O que é coerência? É eu dizer aquilo que faço e fazer aquilo que digo. Isso é integridade, é coerência. Não vote nunca mais num sujeito que traiu a sua confiança. Quando alguém te trai, não trai apenas aquilo que você confiou, trai você como pessoa, trai você como indivíduo, como cidadão, trai os seus sonhos. Ele talvez não roube a merenda do teu filho, mas rouba a merenda do filho de alguém que tem a mesma dignidade que você. Dignidade, absolutamente, o cidadão tem dignidade, ele é o objeto de cuidado do Estado. Ele é aquilo para o qual o Estado foi constituído por ele. A autoridade reside no indivíduo, na pessoa. Não pode residir nem nesta excelência ou naquela excelência, ou naquele magistrado ou naquele prefeito ou governador. Ela reside no homem. O homem é o objeto da construção da sociedade. Fora disso, é balbúrdia, é anarquia, é valha-couto de criminosos. Que é isso que a gente está vendo. É a falta, talvez não do político bom, mas do cidadão consciente, dos seus direitos, enquanto dono do Estado, enquanto dono do país. Nós somos donos do Brasil. Quando rouba-se qualquer coisa no Brasil, é a nós que está sendo causado o dano. Somos nós que estamos sendo roubados. Somos nós que estamos sendo vilipendiados e as futuras gerações sobre as quais nós não tivemos nenhuma capacidade de ajudar e pelas quais nós seremos eternamente responsáveis. Eu não posso gastar mais de um minuto. Eu acho continuava aqui. Senão ia, né? E dava mais tempo. Eu acho que sim. Jorge Peixoto, adorei conversar com você. Não, eu que lhe agradeço e agradeço bastante. Eu acredito que o nosso público telespectador hoje teve assim um momento muito, muito rico com essa sua peroração. Obrigado. Queria dizer para vocês o seguinte, que o único caminho para salvar uma pátria é a educação. O que nós estamos falando aqui nada mais é do que a educação. Educação você tem uma que é a formal, aquela que está na escola, e essa outra que a gente chama de educação informal ou de informação. Foi o que a gente está buscando fazer hoje aqui com você. Queria dizer
que nós somos os responsáveis pelo nosso futuro. Nós. Não aquele que você coloca lá em cima. Aquele que coloca, ele vai falar por você e por alguns, mas num determinado momento. Perfeito. Fiquem com Deus. Semana que vem a gente se encontra para mais um Papo News. Obrigado. Obrigado, Peixoto. Obrigado, meu mestre. Abraço Deus grande. abençoe. Amém.